Bom dia a todos. Isso, obrigada. Cumprimento os nobres colegas conselheiros e, em nome deles, cumprimento o ilustre membro do Ministério Público de Contas, Diogo. Cumprimento também representantes do controle externo e dos demais que fizerem presentes nesse auditório. São 9h03? São 9h03 e, existindo quórum, declaro aberta a segunda sessão ordinária da segunda Câmara. Ordem do dia. Discussão e aprovação da ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação. Ata da primeira sessão extraordinária da segunda Câmara 2023. Em discussão. Em votação. Declaro aprovada a ata. Julgamento dos processos. Processo SEI número 0011707-2017. Assunto: prestação de contas de gestão, exercício de 2015. Órgão Câmara Municipal de Rorainópolis. Responsáveis: Márcio Rodrigues Moreira, Silvânia Ribeiro Real, Samuel dos Santos Moraes, Valdileia Soares de Souza. Relator: Conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indago ao Procurador de Contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Não. Passo a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Item 1. Pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal nas contas da prestação de contas da Câmara Municipal de Rorainópolis, exercício 2015, sobre a responsabilidade dos senhores Márcio Rodrigues Moreira, Silvânia Ribeiro Real, Samuel dos Santos Moraes e Valdileia Soares de Souza, nos termos do que determina o artigo 61A e o artigo 61B, todos da Lei Complementar 006/94. 2. Da quitação aos responsáveis nos termos do artigo 212, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa. 3. Pela extinção do presente feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487-2 do Código de Processo Civil, aqui utilizado subsidiariamente. 4. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha este voto. 5. Pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente? Como voto o conselheiro Dantas? Com o relator, presidente. Com o relator. Aprovada. Então, o acordo número 48, TCE, segunda Câmara. Declaro vencedor o voto do relator, por unanimidade. Declaro aprovado o projeto. Processo SEI, número 002194-2017. Assunto: prestação de contas, exercício de 2015. Órgão Câmara Municipal de Caracaraí. Responsáveis: Valdemar Ferreira Lima Neto, Paulo Sérgio de Azevedo. Relator: Conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indago ao Procurador de Contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Diante do exposto pelos fundamentos e razões já conhecidos no voto e relatório, passo a ler os itens. Item 1. Pelo reconhecimento da prescrição quinquenal administrativa nas contas da prestação da Câmara Municipal de Caracaraí, exercício 2015, sob a responsabilidade dos senhores Valdemar Ferreira Lima Neto, vereador-presidente daquela Casa Legislativa à época, e Paulo Sérgio de Azevedo, que exercia o cargo de contador nos termos do artigo 61A e 61B da Lei Complementar 006/94. Da quitação aos responsáveis conforme o artigo 212, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. Pela extinção do presente feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487.2 do Código de Processo Civil, aqui utilizado de forma subsidiária. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha o presente voto. E 5. Pelo posterior arquivamento dos presentes autos, após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação, conselheiro Dantas. Com o relator, excelência. Acompanha o relator. Declaro vencedor o voto do relator, à unanimidade. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acórdão 049/2023 da segunda Câmara. Próximo. Processo número 002317/2017. Assunto: prestação de contas de gestão 2015. Órgão: Câmara Municipal de São Luís. Responsáveis: Rosileide Rodrigues dos Santos, Gracielen dos Santos Silva, Marisete de Mesquita Rodrigues, José Aurélio Bezerra dos Santos, Lúcio Mário de Oliveira, Aldísio Paiva da Silva. Conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indago o procurador de contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Item 1. Pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal nas contas da prestação de contas da Câmara Municipal de São Luís do Nauá, exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Rosileide Rodrigues dos Santos, vereadora presidente, Grazielen dos Santos Silva e Marisete de Mesquita Rodrigues, chefe do controle interno, José Aurélio Bezerra dos Santos, contador, Lúcio Mário de Oliveira, primeiro secretário, e Aldísio Paiva da Silva, secretário de Finanças à época, nos termos do que determina o artigo 61A e artigo 61B, todos da Lei Complementar 00694. 2. Da quitação aos responsáveis nos termos do artigo 212, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa. 3. Pela extinção do presente feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487.2 do Código de Processo Civil, aqui utilizado de forma subsidiária. 4. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha este voto. E 5. Pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, como vota o conselheiro Dantas? Acompanha o relator, excelência. Acompanha o relator também. Declaro vencedor o voto do relator por unanimidade. Declaro também aprovado o projeto a qual constituirá o acórdão 050/2023, TCE, segunda Câmara. Próximo. Processo 002511/2017, tomada de contas especial convênio número 062/2006. Órgão: Prefeitura Municipal de Mucajaí. Responsáveis: Esildon de Souza Pinto, Márcio Vinícius de Souza Almeida. Relator: conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indago ao procurador de contas se deseja vista nos autos ou sustentação oral. Passo, então, a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Dispositivo do voto. Pela irregularidade da tomada de conta especial referente ao convênio 062/2006, firmado entre a Prefeitura do município de Mucajaí e o Governo do Estado de Roraima, sob a responsabilidade do senhor Esildon de Souza Pinto, prefeito à época, com fulcro no artigo 17, inciso 3º, a linha B e C da Lei Complementar 00694. 2. Pela condenação do responsável Esildon de Souza Pinto em ressarcir os cofres do governo estadual no valor de R$ 54.318, quantia esta que deverá ser devidamente atualizada nos termos do artigo
20 da Lei Complementar Estadual número 006/94. 3, pela fixação do prazo de 30 dias para que o responsável comprove o efetivo recolhimento do débito imputado, nos termos da legislação. E, no caso de inspirado este prazo, autorizar desde logo as medidas administrativas previstas. 4, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal administrativa do direito dessa egrégia Corte de Contas de punir o responsável em relação às irregularidades passíveis de aplicações de multa, bem como a sanção de inabilitação com esteio no artigo 61 e 61A da Lei Complementar Estadual 006/94. 5, pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Eleitoral para providências do seu mister, nos termos da legislação vigente. 6, pela aprovação do projeto de acordo nos termos desse voto. E 7, pelo arquivamento dos autos após cumpridas formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão? Para discutir, presidente. Com a devida vênia ao eminente relator, meu prezado colega conselheiro Brito, eu tenho convicções e entendimento diferente, por isso abro divergência com relação ao voto de Vossa Excelência. E vejo aqui, no voto percussiente e muito diligente que Vossa Excelência erigiu, que o nobre colega traz aqui trechos do dispositivo constitucional, que trata do ressarcimento ao erário, e também a ementa do recurso extraordinário 636.886, sobre cujas peças eu preciso fazer algumas considerações. Então, veja só, escreveu Vossa Excelência, no seu ilustrado voto, no tema que se refere à prescrição, dizendo o seguinte: de outra banda, a despeito do valor calculado como irregular, dano ao erário, cita-se a Carta Magna, de 1988, a qual prescreveu em seu artigo 37, parágrafo 5º, que, aspas, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Bom, primeiro ponto que eu quero levantar. Essa ressalva com relação às respectivas ações de ressarcimento nada tem a ver com o Tribunal de Contas, nem da União, nem dos Estados. A ação de ressarcimento é de natureza judicial. Ela nasce com o titular da ação, que é o Ministério Público, e depois ingressa para a via judicial. Portanto, o Tribunal de Contas não tem titularidade para promover ação de ressarcimento ao erário. Então, essa observação ela é importante porque não está na seara dos tribunais de contas promover ação de ressarcimento. Na sequência, diz o eminente relator, no mesmo sentido, tem-se o tema 899, fruto da decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no recurso extraordinário 636.886, que foi fixado o seguinte verbete: é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Aqui cabe muita atenção para exatamente esse texto que está no tema 899. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. O que a hermenêutica nos diz com esse dispositivo? Depois de exarada uma decisão do Tribunal de Contas, a ação de ressarcimento, caso essa decisão enseje algum dano ao erário,
seja ele ilícito civil ou improbidade administrativa, a ação de ressarcimento que deverá ser proposta pelo Ministério Público, ela passa a ser prescritível, diferentemente do entendimento anterior, que o Supremo se debateu em várias demandas para discutir exatamente esse parágrafo 5º do artigo 37. Então, veja, a prescrição gênero, ela é um instituto criado para dar segurança jurídica. Não pode o Estado ficar ad eterno tentando punir um agente, seja ele no campo administrativo, o ilícito, ou no campo penal, ou até trabalhista. A prescrição é um instituto de ordem pública e, a despeito de que haja, transitando no Congresso Nacional, já passado pelo Senado Federal, uma proposta de emenda constitucional tornando imprescritíveis os crimes de estupro e de feminicídio, que ainda vai para a Câmara Federal, tirando essa hipótese, o que está valendo hoje na nossa Constituição é que só existem três exceções de imprescritibilidade de ilícito ou crime. São eles: ação de grupos armados contra o Estado de Direito e o crime de racismo. E, por último, essa situação da ação de ressarcimento ao erário, que estava esculpido no artigo 37 da Constituição, no seu parágrafo 5º, e causou toda essa dúvida que vem aí os tribunais se debatendo e que agora o Supremo pacificou. Logo, o que resta hoje de imprescritibilidade são somente os ilícitos ou improbidade, aliás, só a improbidade de ato doloso contra a administração pública. Tirando essa situação, tudo o mais é prescritível. Se não, vejamos o que está aqui na própria ementa do tema 899. Diz o Supremo o seguinte: este Supremo Tribunal Federal concluiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato de improbidade administrativa doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, número 8.429, tema 897. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios à probidade da administração, não dolosos, e aos anteriores à edição da Lei 8.429, aplica-se o tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública. Então, não me parece restar nenhuma dúvida de que o Supremo já disse o que é prescritível e o que é imprescritível. Sendo que o que é menor aí, qual é o número menor? A imprescritibilidade, que restou agora com a improbidade administrativa fundada em ato doloso e o crime de racismo e de ação de grupos armados. De modo que não vejo como o tribunal ou qualquer órgão dispor sobre a prescrição. A prescrição não pode ser movimentada ao alvedrio de qualquer instituição. Nós temos que seguir esses marcos constitucionais. Então, a prescrição, como ela extingue a punibilidade, ela extingue a pretensão punitiva do Estado, logo, não há que se falar em mérito após se declarar a prescrição de qualquer demanda. Declarou a prescrição, que pode ser provocada ou mesmo de ofício, declarada a prescrição, morreu o mérito. Não há que se falar em mérito. Neste ponto, inclusive,
a Constituição e a Lei Orgânica do Ceará já foi motivo de enfrentamento por meio de ADI e hoje serve para nós de uma grande baliza. Talvez seja o melhor exemplo para que a gente possa estabelecer a nossa regra de prescrição. Eu apenas escolhi alguns fragmentos dessa ADI para colocar para os colegas aqui, só em reforço às minhas convicções. Constituição do Estado do Ceará. O Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, observará os institutos da prescrição e da decadência, no prazo de 5 anos, nos termos da legislação em vigor. A Lei 12.160 do Estado do Ceará. A prescrição é instituto de ordem pública abrangendo o exercício das competências do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no parágrafo 7º do artigo 78 da Constituição do Estado do Ceará. Artigo 35b da Constituição. As competências de julgamento e apreciação do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, inclusive as previstas nos artigos tais e tais desta lei, ficam sujeitas à prescrição. Outro artigo, 35c, prescreve em 5 anos o exercício das competências de julgamento e apreciação do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, previsto nesta lei. Ora, a prescrição é a incapacidade, é a perda da capacidade do Estado, gênero, de julgar ilícitos, sejam eles de natureza penal, civil, trabalhista ou administrativo. Logo, declarada a prescrição, e o prazo que nós temos é o de 5 anos, não há que se falar em mérito. Por esta razão, o meu voto é no sentido de que este processo que nós estamos acabando de exemplificar, que estamos examinando, a prescrição aqui atinge todo o processo, todas as sanções. Não há como se aplicar a prescrição para a multa e não aplicar para o dano ao erário. Se a prescrição é decorrente do passar do tempo, aqui, como nós acabamos de ler, decai a competência do tribunal de julgar. Acabou-se. Está prescrito, está prescrito. Por isso, com todas as vênias, meu eminente colega, eu voto no sentido de que seja dada a prescrição total, sem nenhum tipo de penalidade. Ainda em discussão, senhora presidente. Entendo perfeitamente as razões aqui colocadas pelo eminente conselheiro Manuel Dantas, e que ontem houve um sorteio, inclusive, para que Vossa Excelência trate em resolução desse tema, que é complexo, e que, ao meu ver e no meu entender, o Supremo Tribunal Federal, no tema 899, inclusive, deixou claro, no meu entendimento, que o que prescreve em decisões fundadas do Tribunal de Contas é o título executório. Ou seja, a partir da nossa decisão, se vem um título e se esse título, em 5 anos, não for cobrado, ele prescreve. Não há que se fale, não há decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido do processo no Tribunal de Contas. É o meu entendimento, embora eu entenda a complexidade desse tema. Já os termos colocados por Vossa Excelência quanto ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, que inclusive foi até extinto esse tribunal, esses termos alocados na Constituição, eles foram inclusive temas de ações diretas de inconstitucionalidade, porque o tribunal quis definir esse prazo de 5 anos para ressarcimento ao erário em tribunais de contas. E o cerne dos deveres institucionais do Tribunal de Contas é proteger o erário. Proteger o erário nesse novo conceito da concomitância,
que os tribunais de contas hoje buscam trabalhar, que é o que realmente traz o resultado, prevenir. Mas também temos a obrigação e o dever de remediar. Como remediar? Se houver aí o dano ao erário, o Tribunal de Contas tem como responsabilidade, como dever mor, buscar o ressarcimento ao erário. É o meu entendimento, embora compreendo que existe divergência nos tribunais, embora entenda que o próprio judiciário se debruça nesse assunto com decisões também divergentes, e eu espero aqui, com toda a vênia, que nós possamos, e Vossa Excelência, com todo saber jurídico e entendimento, a partir dessa resolução, nós possamos compreender com mais profundidade e aí tomar um caminho que possa haver aqui nesse tribunal, se possível, a partir desse estudo que será feito por Vossa Excelência. A partir desse estudo, nós possamos ter aí uma definição mais harmônica, mas ainda compreendo dessa forma e, com toda a vênia, mantenho o meu voto, senhora presidente. Somente para concluir, distinto colega, eu entendo e respeito as opiniões diferentes, mas veja só, é questão de a meu ver, é uma lógica jurídica que, se nós temos na nossa própria legislação de regência, nós aqui, Tribunal de Contas, nós temos que o nosso processo aqui prescreve em 5 anos. Isso é fato. E o marco interruptivo que nós temos é a citação. Da citação até o julgamento, se não ocorrer a conclusão do processo em 5 anos, ele está prescrito. Essa é a lógica jurídica. Ora, se eu digo que o processo está prescrito e eu aplico um ressarcimento, uma pena, ressarcimento é pena. Onde já se viu eu declarar prescrição só numa parte e não na outra? Se ele morre aos 5 anos, se o mérito se esvai aos 5 anos, é uma questão de lógica jurídica. E processual também. Não vejo como. Eu entendo que a rescisão, o ressarcimento ao erário é mérito, e que as questões das multas são geralmente por desobediência às normas internas do nosso tribunal, e está explícito na lei que prescreve, na lei orgânica desse tribunal, que prescreve em 5 anos essas sanções. Mas do ressarcimento ao erário, como mérito, eu compreendo que nós temos a obrigação e o dever de cobrá-las. Mas veja só, o fundo da prescrição é a ação do tempo que nos tira a capacidade de julgar. Se tira a capacidade de julgar, nós não podemos mais falar em mérito. Só a título de discussão, porque assim, nós temos multas formais, que é descumprimento de decisão, mas nós temos multas de mérito. Então, assim, quando há uma irregularidade, a multa ela não é formal, a multa ela é de mérito, porque cometeu uma irregularidade. E a multa de mérito e a multa formal, ambas prescrevem. Então, o dano ao erário também é um tema de mérito, né? E só para... Eu não quis me manifestar no momento adequado, porque eu sabia que o conselheiro ia trazer essa questão. O meu parecer, ele é antes da decisão do Supremo, e o meu entendimento, eu já deixei claro aqui no plenário, que meu entendimento é conforme o conselheiro, a posição do conselheiro Manuel Dantas, pela prescrição do dano erário. E, tipo assim, eu sempre... a gente tem que analisar o processo que a gente está apreciando. A prestação de contas ou uma denúncia é um processo que ele obrigatoriamente, assim, ele vai vir para o tribunal, né? Então, a norma ela fala da prescrição de 5 anos quando iniciar no tribunal, né? Então, o processo de prestação de contas, de auditoria, de denúncia, ele se inicia no tribunal. O processo de tomada de contas especial é um processo diferenciado. Ele começa no executivo e ele vem desaguar no Tribunal de Contas. Só que
Executivo e Tribunal de Contas é um ente só, é o Estado. E não existe nenhum tipo de prazo prescricional para o Estado, tipo assim, 2 prazos prescricionais para o Estado. Não, o prazo prescricional do Estado, ele é um só. Ele é um só. Então, o processo ele se inicia lá no Poder Executivo, né? Quando ele não é resolvido no Poder Executivo, ele é encaminhado para o Tribunal de Contas. Então, essa regra do prazo de 5 anos, contado do início do processo no Tribunal de Contas, no meu entender, a gente tem que interpretar para os processos de prestação de contas, de denúncia. A tomada de conta especial, o prazo prescricional, ele se inicia quando Ele deveria prestar contas. Aí, E ele é nós nós estamos analisando processos que ficaram 10 anos no Poder, no 10, 15 anos no Poder Executivo. Aí o Poder Executivo fez um mutirão lá, encaminhou todos esses processos para a gente, na minha opinião, já prescritos, né? E aí o Tribunal de Contas está, assim, gastando energia, recurso em processos já, entendeu? Né? Só que antes existia o entendimento do Supremo que o dano erário não prescrevia. O Supremo agora, mais uma vez, quando o Supremo ele analisou judicialmente o processo, era uma execução de um título judicial. Então, o Supremo ele tinha que falar, prescreve, dano erário prescreve em título oriundo do Tribunal de Contas. Se prescreve o título, o processo que forma aquele título, ele também, entendeu? Incide a prescrição, né? Entendeu? Então, tipo assim, mais uma vez, então é imprescritível no tribunal, aí quando encaminha para a Procuradoria da Fazenda, né, que entra com a execução, aí passa a ser prescritível. Entendeu? Então, a relação quando a tomada de conta especial está no Executivo, é o Estado que está fiscalizando. Quando vem para o tribunal, é o Estado que está fiscalizando. Quando vai para a Procuradoria, é o Estado. E o prazo, a natureza jurídica desde o início lá até chegar na execução, ela é uma só. Não pode, é prescritível aqui, aí para cá passa a ser imprescritível, aí quando vai para o outro órgão, ela muda novamente, aí passa a ser... o que eu disse no meio da minha fala. Nós não podemos dispor da prescrição, nós não podemos dispor. Não, aqui vai prescrever no Estado aqui. Não, a prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado, não é de qualquer órgão. Então, o que ele acabou de falar tem lógica. Se é uma tomada de contas que é oriunda de uma descentralização de recursos, que na maioria dos casos é convênio, acordo de cooperação, alguma coisa do tipo. Então, na medida que ele descentralizou o recurso, o primeiro fiscal é o próprio Estado, é o convenente, é o órgão cedente, é ele que vai cobrar. A partir do momento em que o jurisdicionado, o responsável, tinha o prazo para prestar contas, dali para frente começa a contar a prescrição. Não tem outro termo. Não há outro termo. Senhora Presidente, ainda em discussão, para a senhora entender a complexidade desse tema, é interessante que o convênio só se transforma em tomada de conta especial porque não é prestado conta. O Estado, geralmente, tem feito convênios com o município. E o município executa a obra, presta conta com a Secretaria de Estado da Fazenda, tem um prazo firmado no convênio, a Controladoria do Estado acompanha tudo isso. Se não prestado contas, encaminha-se para o Tribunal de Contas, é instaurada a tomada de conta especial, e aí nós passamos a avaliar, sendo que, da celebração do convênio até o envio dessa documentação para cá, a gente não toma conhecimento de nada, exceto pelo Diário Oficial. Nós não temos aqui ferramentas. É preciso, e está em discussão, a gente discute isso aqui sempre,
a necessidade de uma ferramenta para acompanhar a partir da celebração desse convênio e para que a gente possa respeitar esse prazo colocado pelo eminente procurador. Sendo que, na decisão do Supremo Tribunal, no tema, ele cita, não há aqui no que falar no processo interno do Tribunal de Contas. Deu a entender, por isso que o que eu compreendo, que nós precisamos esclarecer, deu a entender que o título executório é uma nova fase do processo, inicia-se ali, é um outro documento, inclusive o Tribunal de Contas não tem mais nada a ver com aquilo, é a Procuradoria-Geral do Estado que trata, é uma nova fase. Por isso que nós precisamos nos aprofundar de verdade nesse título, e que eu gostaria que o Supremo tivesse esclarecido assim, com mais clareza. Talvez para mim, que não sou um profundo conhecedor jurídico, talvez ele tivesse que ter desenhado, né? Não sei, mas para mim paira essa dúvida, mas eu compreendo perfeitamente as colocações e a divergência de Vossa Excelência. Faz sentido e compreendo o que o eminente procurador diz. Nós temos, para acompanhar esse entendimento do Ministério Público de Contas, mudar a nossa lei aqui, a nossa lei não diz diferente, que os prazos iniciam a partir do momento que entra aqui. Enfim, nós precisamos nos debruçar sobre isso e ajustar tudo para que nós possamos, se possível, uniformizar esse entendimento. Mas, até esse momento, eu tenho esse entendimento, mantenho o voto, mas compreendo, e a discussão é perfeita. Parabenizo, inclusive, a todos, ao controle externo, ao eminente colega Dantas, ao procurador e a Vossa Excelência, por a gente estar se aprofundando nesse tema, por a gente estar debatendo. Geralmente a gente tem umas sessões tão rápidas, sabe? E é daqui, dessas dúvidas, que nós vamos ensaiar essa possibilidade de se aprofundar, de ter um entendimento melhor. É assim que o tribunal cresce, é assim que amadurece as decisões. Então, o senhor mantém o seu voto, né? Sim. Só para complementar, conselheira, Vossa Excelência tem toda a razão em dizer que a gente precisa pacificar entre nós aqui, porque, veja, há uma confusão muito grande formada nessas expressões, ressarcimento e o que é ressarcitório. Por exemplo, o Tribunal de Contas fez uma resolução onde ele fala em prescrição punitiva e prescrição ressarcitória. Então, no nosso tribunal, o que acontece? Nós já estabelecemos aqui que nós temos uma prescrição baseada no tempo da citação até o julgamento ou até o trânsito em julgado do julgamento. Se passados os 5 anos, o processo está prescrito. A pretensão punitiva está prescrita. Então, a meu ver, essa pretensão ressarcitória, ela é sucedânea do acórdão. Se a gente julgou dentro do prazo, dentro do nosso prazo, sem estar prescrito, e ali se estabeleceu que há ressarcimento ao erário, dentro do prazo, para aquele que vai ressarcir, ele tem um prazo prescricional a partir da decisão transitada em julgado. Não é verdade? Isso. Ali ele tem 5 anos para ressarcir. Essa, para mim, a meu ver, é o prazo prescricional da parte ressarcitória. Agora, o título, o nosso acordo, na hora que a gente está dando um acordo, esse é o tempo. Se nós não julgamos dentro do tempo, acabou-se. Não há que se falar mais em mérito, em ressarcimento, em multa, não há mais o que se falar. Então, é assim que eu tenho, até porque, por um paralelo, no direito penal, tem a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, ou seja, após a sentença condenatória. Então, num paralelo, seria para nós a mesma situação. Depois do nosso acórdão, vem a prescrição ressarcitória, que passa a contar dali para frente. Nós estamos fazendo uma confusão aí, né? Queremos dizer que não está prescrita a ressarcitória e estamos declarando a prescrição punitiva. Falta lógica jurídica nisso aí, a meu ver, com todo respeito. Mas procurador? Bem, senhores,
Não havendo, de fato, aqui um consenso na votação, e por eu ainda não ter um entendimento muito consistente acerca da matéria tratada nesse processo, sugiro aos pares utilizarmos do parágrafo 1º do artigo 22 do Regimento Interno, encaminharmos esses autos ao Pleno para deliberação ou sobrestá-los, até que seja votado a resolução que trata o tema, que se encontra já em elaboração pelo nobre conselheiro Dantas. Os demais processos, os seguintes processos, que é o 002591-2017, o 002596-2017 e o 005326-2017, eles também possuem similaridade à matéria. E caso permaneça a divergência dos autos citados, estou aqui sugerindo se podemos acompanhar a deliberação, uma vez que se trata também dessa relevante matéria, com repercussão e que eu acredito que será discutido entre todos e, como o conselheiro já está elaborando, eu acredito que será a forma mais plausível nesse momento. Vossa Excelência estaria na vez de votar, essa é uma decisão Sim, sua. Então, e os demais processos, a gente pode também... Sem objeção. Esses que a senhora citou são iguais. Em termos Isso, de são lógica. iguais. Então, Inclusive, senhor presidente, é sensato a decisão da presidente, tendo em vista essa resolução que vem a seguir. Eu espero que a gente consiga se aprofundar mais e esclarecer. Eu gostaria só que, no mesmo tempo, já tomada a decisão por Vossa Excelência, eu tenho um processo de tomada de conta especial, oriundo de um convênio da Prefeitura de Alto Alegre. Não vou citar aqui o nome do ex-prefeito, não gosto de citar nomes, mas é um ex-prefeito que nunca, desde que eu entrei no tribunal, nunca encontrei um processo que fosse prestado contas. Nunca, todo tomado de conta especial. E olha só, nunca prestou conta de R$1. Esse aqui seria de R$300 mil, é o que a gente vai analisar. Ele não prestou conta de R$1 e é de 2008, nós estamos em 2023. 3. Sabe? Parece que é uma coisa feita para não ser julgado, para ficar com o recurso, enfim. Nós precisamos encontrar essa ferramenta a partir da celebração do convênio, participarmos de pronto diante das colocações do eminente procurador, de pronto da execução e dos prazos da prestação de contas desse convênio, sob pena da gente passar a vida toda aqui nesse processo de discussão e o que é pior, sem o serviço prestado, sem decisões que tenham nenhum resultado e, além daquele dinheiro ter sido colocado no bolso de alguém, sei lá, o nosso controle externo se debruçando em cima de uma coisa que está sem jeito. Qual a motivação? O próprio Ministério Público de Contas para dar um parecer, sendo que não vai ter resultado, e nós aqui nessa discussão. A gente precisa urgentemente, inclusive a partir dessa resolução, quando decidimos aqui tomar conta e construir essa ferramenta para trabalhar na concomitância, que é o que está em voga nos tribunais de contas do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Podemos seguir, então, né? Só para confirmar, por gentileza, esses processos eles serão incluídos na próxima sessão ordinária do Pleno ou sobrestados até a decisão da resolução? Vamos sobrestá-los, né? Até a aprovação da resolução, né? Isso. Isso, é o mais coerente, mais prudente, né, conselheiro Isso. Manuel Dantas? Isso mesmo. Seguindo aqui, então, próximo. Processo SEI número 003687-2018.
Assunto: prestação de contas de gestão, exercício 2015. Órgão: Câmara Municipal de Normandia. Responsáveis: Raimundo Barros Filho, José Aurélio Bezerra dos Santos. Relator: conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indago o procurador de contas, deseja vistas dos autos ou sustentação oral? Não, presidente. Não é isso mesmo. Passa, então, a palavra ao conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. É o 003687. Sim. Pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal nas contas da prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Normandia, exercício 2015, sobre a responsabilidade dos senhores Raimundo Barros Filho, vereador, presidente, José Aurélio Bezerra dos Santos, chefe do controle interno à época, nos termos do que determina o artigo 61A, com o artigo 61B, todos da lei complementar 00694. 2. Da quitação aos responsáveis nos termos do artigo 212, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa. 3. Pela extinção do presente feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 4872 do Código de Processo Civil, aqui utilizado de forma subsidiária. 4. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha este voto. 5. Pelo arquivamento do presente feito, após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Como em discussão? Não. Não. Como vota, então, o conselheiro Dantas? Com o relator. Com o relator. Próximo. Opa, o acórdão, desculpa. Declaro vencedor o voto do relator, por unanimidade. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acórdão 51, né? 51/2017, segunda Câmara. Próximo processo. Processo 004529/2019. Assunto: denúncia, órgão PMI, denunciados FESA, JRF, MCF. Denunciante JARS. Relator: conselheiro Manuel Dantas. Indago o procurador de contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Não, presidente. Passa, então, a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Item 1. Pelo conhecimento parcial da denúncia, somente no que concerne a acumulação indevida de cargos públicos. 2. Pela aplicação de multa no valor de 10 UFES ao ex-prefeito do município de Iracema, senhor Francisco Evangelista dos Santos Araújo, em razão da nomeação de servidor para acumular indevidamente as funções de secretário de administração municipal e de diretor de controle interno. A multa foi porque esses dois cargos, ele era ao mesmo tempo gestor e fiscal. E item 3, pelo arquivamento destes autos, após cumpridas as formalidades legais. Como voto? Como vota o conselheiro Brito? Com o relator, senhor. Com o relator também. Declaro, então, vencedor o voto do relator, por unanimidade, declaro também aprovado o projeto de lei que constituirá o acórdão 52/2023 da segunda Câmara. Próximo processo. 002342/2021. Assunto: denúncia, órgão PMR, denunciante SINPMUR, denunciados LPS, DNC. Relator: conselheiro Manuel Dantas. Indago ao procurador de contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Não. Passa, então, a palavra para o conselheiro relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto.
Em consonância com a linha de entendimento firmada pela Controladoria Geral de Contas Públicas e pelo Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido. Pelo conhecimento da denúncia, após constatada a presença dos requisitos de admissibilidades previstos no artigo 248 do nosso regimento, para, no mérito, considerá-la improcedente. 2, pela quebra do sigilo com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar número 194. 3, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto. 4, pelo arquivamento do presente feito, uma vez cumpridas as formalidades legais. É meu voto, presidente. Em discussão, não. Em votação, conselheiro. Com o relator, senhora presidente. Sigo o relator. Então, acordo número 053, 2023, da segunda Câmara. Registro de ato de pessoal. Os próximos processos, eles referem-se a registro de atos de pessoal. Questiono aos membros se podemos julgá-los em bloco. Com certeza. Sem objeção, senhora presidente. Vou fazer a leitura do número dos processos. Processos 003598-2019. Processo 6 004055-2019. Processo 6 004993-2019. Processo 6 006324-2019. Processo 6 número 001631-2020. Processo 6 001696-2020. Processo SEI número 002231-2020. Processo SEI 002985-2020. Processo SEI 003540-2020. Processo SEI número 003386-2020. Processo SEI número 003632-2020. Processo SEI número 003638-2020. Processo SEI número 003659-2020. Processo SEI número 004048-2020. Processo SEI 004175-2020. Processo SEI número 004178-2020. Processo SEI número 004201-2020. Processo SEI número 004229-2020. Processo SEI 004301-2020. Processo SEI número 004463-2020. Processo SEI 004452-2020. Processo SEI 004787-2020. Processo SEI número 000790-2021. Processo SEI número 001281-2021. Processo SEI número 003204-2021. Processo SEI número 004203-2021. 2021. Pronto, finalizou. Presidente, como nesta sessão só tem processo da minha relatoria e do conselheiro Brito, porque evidentemente que a colega está começando agora, ainda não tem processo listado. Talvez na próxima sessão, sim. Então, os processos que não são da minha relatoria, voto com o conselheiro Brito. E os processos que não são da minha relatoria, voto com o eminente relator, Manuel Dantas. Perfeito. Então, não vou nem indagar aqui o procurador. Já está todos votados, então também
Voto com os demais conselheiros. Né? Declaro vencedor, aprovados os projetos, os quais constituirão os acórdãos. Né? 054 a 079, 2023, da segunda Câmara. Né? É isso mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma comunicação? Conselheiro Dantas? Não, da minha parte. Sem comunicação, senhor. Também vou encerrar, mas antes gostaria de agradecer aos nobres colegas, né, a todos que estão aqui presentes, de estar hoje aqui presidindo, né, a sessão. E confesso que estava meio ansiosa, mas é muito bom poder estar sempre contribuindo ainda mais às pessoas e ao nosso Estado. E tenho certeza que todas as decisões aqui tomadas são decisões, de fato, pensadas no bem comum, que é a sociedade. Então, agradeço a todos e tenham todos um bom dia. Nada mais havendo a tratar, são 10 horas. 9 horas e 58 minutos, né? Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada.